Eu conheci Arlindo Machado quando eu fui fazer meu mestrado na USP, uma disciplina da ECA que o Júlio Plaza era o responsável e ele ainda era mestre, ele deu a disciplina. E foi fascinante esse encontro de interesses e o nosso interesse maior naquele momento, o meu interesse era o que ele trabalhava com extrema maestria, era a questão das imagens e da vida dessas imagens. Bom, o Arlindo, na época, ele simplesmente me fez entender que por trás de um vídeo, além da questão da poética, existe todo um algoritmo, no sentido, não algoritmo computacional, de sequência de questões, de um ritmo, algo e o ritmo das imagens. O que vai acontecer? Então, ele trabalhava numa intimidade muito grande com pensamentos de outros artistas, e com a obra de outros artistas, por exemplo, com o Zbigniew. Zbigniew, ele me fez entender as anamorfoses criadas nas imagens. Com um pai que me mostrou o tempo nas imagens. Ele dizia, pai, o vídeo é tempo. E a hora que eu ia editar um vídeo, então o que eu pensava? Bom, por que eu vou usar um fade? Por que eu vou usar uma imagem sequencial em cortes secos? Como trabalhar uma fusão? Quer dizer, o Arlindo dava o que está por trás da essência da linguagem em termos de um sentir diferentemente com as tecnologias. E nisso eu me lembrei, coincidia com o pensamento do Couchot, quando ele fala que, desde a discussão da fotografia, que foi violenta, e principalmente Rodin, a questão da escultura e da fotografia, o que tinha a vida, que o crítico ele tem que conhecer a linguagem técnica. E essa era a especialidade do Arlindo. Ele ia buscar sobre qualquer coisa a essência na arte, na ciência, o que estava ocorrendo por trás das imagens. Então isso foi fascinante. E aí, em seguida, ele fez um texto para mim, para uma exposição que eu ia fazer no Rio de Janeiro. Esse texto foi seminal, porque ele começou a falar da corrida as formas migrantes de Diana Domingues, e ele falava de Fargé com as escritas de vídeo, falava da corrida dos elétrons, e eu me lembro assim que foi era uma discussão muito grande sobre, pegava Janitotti, essas questões que de um eu fragmentado, estilhaçado, e eu conseguia com aquelas discussões crescer muito. Bom, em seguida eu fui para a Itália depois da minha qualificação e eles me disseram assim, traz material dos brasileiros. E eu levei Arlindo Machado, Santa Ela, Júlio Plaza, e todos se encantaram com esse material. Em seguida, nós organizamos também aquela exposição Arte no Século XXI, a Humanização das Tecnologias, uns anos depois, e antes teve uma exposição no Itaú. E ele me disse assim, Diana, a primeira exposição no Itaú, acho que foi em 97, Diana, eu tenho que fazer eu estou fazendo uma curadoria em arte, ciência e tecnologia e eu preciso de um trabalho, porque isso aqui que já está existindo, que tinha um curador que estava fazendo, não é arte e tecnologia nem aqui nem na Bolívia, porque ele era um crítico mordaço, ele sabia dizer as coisas. Bom, e aí o que aconteceu? Eu já fiz um trabalho usando redes neurais, as interações, que foi o famoso transe que virou emblemático, vamos dizer, mundialmente, ganhou o prêmio da Bienal de Havana, o prêmio da Unesco. Bom, aí o que eu achava no Arlindo? Ele era um crítico, dava uma aula perfeita, maravilhosa, usando estudos de caso e evidências, que é a questão da ciência. Quer dizer, ele nunca iria, por exemplo, o Pike, o Zbigniew, questão dos dispositivos. Vamos ler sobre o que os dispositivos trazem no momento da instalação, que depois foi muito útil na minha tese de doutorado com a Santa Ela, que era discutir os dispositivos e a recriação das imagens. Bom, essas questões foram também alargadas pela produção teórica dele, que estava sempre sendo muito rico no número de publicações, e ele publicou para uma das antologias que eu organizei, que é um texto que muitos brasileiros usam até hoje, a questão da hipermídia como um labirinto. Então, Arlindo acompanhava a evolução da ciência, a evolução da técnica, e um dia ele me disse, Diana, tu vais ter que cuidar, porque eu fui cuidar porque você fala de uma maneira muito a questão antropológica, questões ligadas à humanização das tecnologias, não é a abordagem ainda era muito tecnicista. E se eu fui dar uma palestra em Belo Horizonte, e uma pessoa do público disse assim, e o que tu achas que a Diana Domingues está dizendo que existe uma alma tecnológica? E ele estava se referindo ao texto que eu escrevi, que era o Deserto das Paixões, que era a metáfora do deserto no cinema, na propaganda que aparecia em tudo, e o cheio dos dados. E seria, então, ele disse, vocês estão falando que não existe alma? Mas será que o ser humano tem?
Eu já estava essa questão das tecnologias sencientes, as tecnologias pervasivas, a vida recriada pelas tecnologias, quer dizer, ele tinha uma magia para a tecnologia e magia, essas coisas que estão embutidas no pensamento da tecnologia, e uma abordagem sempre altamente leve, com teorias extremamente profundas. Quer dizer, conviver com Arlindo foi um privilégio, assim como conviver com os outros teóricos da época. E Arlindo, deixa eu te dizer uma coisa, tu estás num lugar que tu pode, por favor, nos mandar a tua luz, irradia, esteja aí no oceano da eternidade e continua nos inspirando, porque a tua existência foi realmente maravilhosa. Obrigado por tudo que aconteceu, minha gratidão, meu reconhecimento e a minha amizade sempre.